Para você que investe em renda fixa, existe uma forma muito mais eficiente de você fazer os seus investimentos do que comprando direto os ativos, como títulos do Tesouro e outros tipos de renda fixa. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê que essa forma é mais eficiente e vou te dar exemplos de ativos para você estudar em cada um dos tipos de renda fixa que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Quando a gente começa a investir o nosso dinheiro, existe uma palavra que é lei, que é a diversificação. A gente logo de cara aprende que é importante a gente diversificar os nossos investimentos para não deixar todos os ovos numa mesma cesta. E existem alguns tipos de diversificação. Um deles é a diversificação por classe de ativos. Então você pode ter renda fixa, pode ter ações, fundos imobiliários. Fazendo isso, você já vai estar diversificando a sua carteira. E dentro das classes de ativos é importante que você também diversifique. Então, na sua carteira de ações, é importante que você não tenha uma ação só, que você tenha algumas ações na sua carteira. Mas talvez você já tenha ouvido falar que é importante você diversificar até um certo ponto, porque senão você vai pulverizar. Então, se você tiver 10, 15 ações na sua carteira, tá legal essa diversificação. Agora, se você tiver 50 ações na sua carteira, você vai estar diversificando tanto que seria melhor você investir logo num fundo, porque você vai ter um trabalho enorme para investir em todos esses ativos, você não vai conseguir acompanhar todos esses ativos e no final você diversificou tanto que o seu resultado vai ser muito próximo do que a média do mercado. E isso é uma verdade quando você fala em fundos imobiliários e em ações. Existem estudos que mostram que o ideal é que você diversifique entre 10 e 15 ativos. Muito mais do que isso, você vai estar realmente pulverizando a sua carteira. Porém, o que talvez você não saiba é que isso não se aplica para renda fixa. Na renda fixa, o ideal é que sim, você diversifique o máximo possível. Porque o que acontece na renda fixa? A renda fixa, o que é? Ela é um empréstimo que você está fazendo para alguém. Então, quando você investe, por exemplo, no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te devolver depois de um tempo com uma certa rentabilidade. Assim como quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, ou quando você investe numa debênture e você está emprestando dinheiro para uma empresa. Porém, o que acontece? A renda fixa é o investimento mais seguro, mas ele também tem um risco. Ele pode ter um risco menor do que uma ação, mas ela tem um risco que qual é? O risco de crédito. E quando esse risco de crédito acontece, você perde 100% do seu dinheiro. Quando alguma dessas instituições em que você emprestou o seu dinheiro por um acaso não paga você, aquele dinheiro está perdido. Algumas aplicações de renda fixa têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, mas não são todas as aplicações que têm essa garantia. E mesmo que a aplicação seja coberta pelo FGC, essa é uma dor de cabeça que você não quer ter. Perder o seu dinheiro, ter toda a burocracia e esperar o tempo que o FGC demora para te restituir aquele dinheiro. Então, para que você dilua esse risco de crédito na sua renda fixa, é importante que você diversifique o máximo possível. Obviamente que os investimentos mais seguros, que seria o Tesouro Direto e CDBs de bancos grandes, por exemplo, o risco de crédito é quase zero. Mas quando você pega uma renda fixa com uma rentabilidade um pouco maior, o risco de crédito vai aumentando. Então, por isso que nessa parte da sua carteira de renda fixa, você dilua bastante o seu investimento. Porém, muitos investimentos de renda fixa têm um valor mínimo. Às vezes, quando você vai comprar alguns tipos de renda fixa, o valor mínimo é R$100, R$500, R$1.000. E aí, como que você vai diluir o seu investimento? Às vezes, para você, R$1.000 é tudo que você tem no seu aporte. Aí você vai pegar o seu aporte inteiro e comprar, por exemplo, uma debênture de uma empresa e correr esse risco de crédito. Se der certo, beleza, você teve uma boa rentabilidade. Mas se der algum problema, você perdeu 100% daquele aporte que você fez. Então, para nós, investidores comuns, assim como eu e com você, a melhor coisa que você pode fazer quando se fala em renda fixa é você investir através de fundos que são negociados na bolsa de valores, os famosos ETF. É isso que significa a sigla ETF, né? É um fundo negociado em bolsa. Quais são as vantagens? A primeira é essa que eu acabei de te explicar, que é a diversificação. E mesmo em investimentos extremamente seguros, como por exemplo o Tesouro Direto, é mais vantajoso para você investir através de ETFs, porque ele facilita muito a sua vida. Porque, por exemplo, se você quiser investir num Tesouro IPCA+, você sabe que lá no Tesouro Direto os títulos têm vencimentos diferentes. Então você vai lá e compra um Tesouro IPCA+ 2035, compra um 2045, são títulos diferentes, a sua carteira começa a ter um monte de ativos, e aí conforme esses títulos vão vencendo, você recebe aquele dinheiro, paga imposto, e aí você reinveste num título de duração maior. Porém, existem ETFs que compram todos os títulos IPCA+ do governo, e aí você compra somente esse ETF. Dentro desse ETF, o fundo já faz esse trabalho para você. Ele tem todos os IPCA+, conforme eles vão vencendo, eles vão reinvestindo o dinheiro nos outros títulos, e aí você vai estar diversificado em vários títulos, e você tem um instrumento extremamente eficiente, onde você só precisa fazer o seu aporte em um único fundo, com um valor de cota bem baixo, com uma taxa de administração extremamente baixa. Você tem essa reciclagem em um fundo que não tem data de vencimento. Você simplesmente vai acumulando lá dentro o seu patrimônio, e lá dentro você tem toda essa eficiência acontecendo. Por isso que para o investidor comum, o investimento em renda fixa através de fundos é um investimento muito eficiente. E agora eu vou falar nesse vídeo aqui alguns tipos de renda fixa e as principais ETFs de cada um desses tipos de renda fixa
para você poder estudar. Nada disso é uma recomendação de investimento, mas é uma forma de você conhecer essas ETFs para você ir atrás e ver se vale a pena você colocar na sua carteira de investimento, beleza? E eu já vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos. Se você quiser, por exemplo, Tesouro IPCA+, ao invés de você comprar títulos individuais do Tesouro IPCA, você pode investir nessa ETF do Itaú aqui, o IMAB11. Eu gosto bastante dessa ETF, inclusive eu tenho essa aqui na carteira da minha filha. Até mostrei no vídeo anterior aqui do canal. Ela tem uma taxa de administração também bem baixa, de 0,25% ao ano. E quando você vem aqui em composição, você vê que eles têm várias NTNB. A ideia desse ETF aqui é que eles têm todos os títulos IPCA+, disponíveis, que ainda não venceram. Desde os de curto prazo até os de longuíssimo prazo. Estão todos aqui dentro desse IMAB11. Então, comprando só esse ETF aqui, você vai ter acesso a todos os títulos IPCA+ do Tesouro Direto. Agora, o próprio Itaú tem esse ETF aqui, que é a B5P211, que é uma variação do IMAB. Ele faz a mesma coisa, ele compra os títulos IPCA+, só que ele compra somente os títulos que têm duração de até 5 anos. Então, se você vê aqui a composição, você vê que ele tem menos títulos que o IMAB11. Ele tem 5, porque são só os que vencem em até 5 anos. Então, também é um bom investimento, só que ele vai ter uma oscilação um pouco menor. E ele também tem uma taxa de administração um pouco melhor, de 0,20% ao ano. E a Investo tem uma ETF muito parecida com essa, que é essa NTNS11. Ele faz a mesma coisa, ele compra títulos do IPCA+, com duração menor. Só que a NTNS é uma duração ainda menor, é de até 4 anos. Tem uma taxa de administração um pouquinho menor, 0,19% ao ano. E na composição da carteira você vê que ele tem um título a menos, né? Porque como eu te falei, ele pega só com duração até 4 anos. Então ele tem o IPCA+ 24, 25, 26 e 27. E todas essas ETFs aqui, elas têm um imposto de renda fixo em 15% sobre o ganho de capital, como tá mostrando aqui. Aí o próprio Itaú, ele tem esse ETF aqui, ó, o IB5M11, que faz algo parecido com o anterior, compra os IPCA+, só que nesse caso aqui, ele compra só os IPCA+, com duração de mais de 5 anos. E se por um acaso você gosta dos tesouros pré-fixados, o Itaú também tem essa aqui, a IRFM11, que compra todos os títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Taxa de administração também 0,2% ao ano. E quando você vem aqui em composição, a carteira inteira é composta dessas LNTN aqui, que é o nome técnico para os tesouros pré-fixados. Então, acessando essa ETF aqui, você vai ter todos os tesouros pré-fixados do governo em um único fundo. Agora, um outro tipo de renda fixa que muita gente gosta de investir são aquelas em que você é isento do imposto de renda. Isso é bem interessante. Geralmente são aquelas que são as rendas fixas do setor imobiliário, como os CRIs e os LCIs. As rendas fixas do setor agro, como os CRAs e os LCAs, e também tem as rendas fixas incentivadas, que são de setores de infraestrutura. Então são atreladas a debêntures de empresas que fazem, por exemplo, estrada, ponte, tudo que é importante para o desenvolvimento do país. O governo dá esse benefício fiscal para esses setores aqui, imobiliário, agro e infraestrutura, porque o governo entende que isso é importante para o desenvolvimento do país. Assim atrai investidor, atrai capital e isso se desenvolve mais rápido. Então, por exemplo, se você quiser investir no setor imobiliário, tem as LCIs e os CRIs. Qual a diferença entre LCI e CRI? Numa LCI você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, que essa instituição está emprestando dinheiro para uma empresa do setor imobiliário. Já um CRI, você está emprestando dinheiro direto para essa empresa do setor imobiliário. A mesma coisa com LCA e CRA. LCA, você está emprestando para uma instituição que vai emprestar para uma empresa do setor agrícola, e no CRA você está emprestando dinheiro direto para a empresa do setor agrícola. E o que acontece com CRI e CRA? É um investimento que não é muito amigável para o investidor comum, porque às vezes ele tem uma duração longa, às vezes ele tem um valor mínimo muito alto. Então qual que é uma excelente forma de você, investidor comum, acessar CRIs e CRAs por um valor mais acessível, com liquidez, que você possa entrar e sair facilmente do investimento e poder desfrutar de um investimento de renda fixa com isenção de imposto de renda? É exatamente através dos fundos imobiliários de papel. Então o fundo imobiliário de papel, o FII clássico mesmo, eles nada mais são do que um fundo de CRIs. Dentro desse fundo imobiliário, diferentemente dos de tijolos, que, por exemplo, um fundo de shopping é um fundo que é dono de vários shoppings, e aí você comprando cotas desse fundo, você se torna um pequeno dono desses imóveis e você recebe proventos mensais por esses imóveis. Se você investe num fundo de papel, lá dentro não tem imóveis, lá dentro, na verdade, tem vários CRIs extremamente diversificados, e você investindo nesse fundo, você vai estar investindo em todos esses CRIs de maneira pulverizada, que é o ideal, como a gente falou nesse vídeo aqui, e vai ter rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Então eu vou mencionar os dois maiores fundos imobiliários de papel
legal para você já começar a estudar sobre isso. É o KNCR11 e o IRDM11. Começa por esses dois estudando, e aí depois você estuda os outros. Essa é com certeza a melhor forma de você acessar CRIs. E a melhor forma de você acessar os CRAs são através dos FIAGROS. É exatamente a mesma coisa dos fundos imobiliários de papel, só que em vez de ter CRIs dentro desse fundo, tem os CRAs. Mesma coisa, pulverizado, e você recebe rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Os dois maiores para você começar a estudar, o KNCA11 e o RURA11. E uma modalidade mais recente são os FIINFRAs, que investem exatamente nessas debêntures incentivadas. Só uma pausa no vídeo aqui que eu queria acrescentar uma informação que eu não falei no vídeo quando eu gravei. Gravei esse vídeo no dia 28 de fevereiro, tô editando ele aqui no dia 1º de março. E ontem, 29 de fevereiro, enquanto eu assistia um vídeo lá do meu amigo Mirai Invest, inclusive é um ótimo canal de investimento, caso você não conheça, ele postou um vídeo falando sobre FIINFRAs e ele falou uma informação que eu não sabia, que deixa os FIINFRAs um investimento ainda mais interessante, que é essa informação aqui, ó, tô no site do Infomoney, e olha só essa informação. Outra vantagem dos FIINFRA é a isenção do imposto de renda, tanto nos rendimentos pagos aos cotistas, isso aí os fundos imobiliários e os FIAGROS já tem isso aqui, só que também tem isenção no ganho de capital aqui, ó, quanto no ganho de capital com a negociação das debêntures. A título de comparação, os dividendos do FIIs também são isentos, mas o ganho de capital é tributado em 20%. Então, além das vantagens que eu já falei, tem essa vantagem a mais. Os FIINFRAs, eles recebem proventos mensais isentos de imposto de renda, como os fundos imobiliários e os FIAGROS, só que você também é isento no ganho de capital, ou seja, se um dia você quiser vender a sua posição, você não vai pagar imposto sobre o ganho de capital que você teve. A venda também vai ser isenta de imposto de renda. Então isso aqui é sensacional. Então, os dois maiores FIINFRAs hoje são o KDIF e o BDIF. E agora eu vou te sugerir esse vídeo aqui, que tem tudo a ver com esse vídeo aqui que você acabou de assistir, que é a forma de você investir, não somente em renda fixa, em todas as classes de ativos, que muita gente tem interesse que você não conheça. Então vai lá, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito também.